Olá pessoal, voltamos com mais uma aula de matemática, certo? E hoje nós vamos iniciar o assunto de estatística. Vamos dar hoje a primeira parte e depois a gente vai dar o restante do assunto. Primeiramente, vamos entender o que é estatística. Estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos nas tomadas de decisões. Ou seja, eu vou coletar esses dados e a partir desses dados é que eu vou saber o que eu vou fazer, certo? E o que são dados? Dados, eles consistem em informações que vêm de quê? De observações, de contagens, de medições ou respostas. Se eu vou fazer uma entrevista para uma pessoa, por exemplo, eu vou pegar a folha e a partir dessas respostas que as pessoas me deram, ou seja, esses são os meus dados, é a partir desses dados que eu vou fazer todas as minhas análises do que eu quero, certo? E na estatística, a gente organiza esses dados em tabelas, certo? Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela, onde eu pesquisei o quê? Alguns produtos e alguns preços desses produtos. Aqui, por exemplo, tem o produto chocolate em barra. Chocolate em barra custa 50 centavos. Muito barato esse chocolate, né, pessoal? Aqui temos maçã. Essa maçã custa R$1. Eu quero ir para esse supermercado aqui, alguém me convide, viu? A banana custa 70 centavos. O biscoito, R$3, o pão com queijo, R$1,50, o pão com geleia, R$1,20, a granola, R$2,50 e o suco de laranja, R$1,75. Então, observem que aqui a tabela está organizada de um lado produtos e do outro lado preços, certo? E esses produtos e esses preços em estatística a gente chama de variáveis. Por que, tia, variáveis? Porque são coisas que não são fixas. Preço de uma coisa é fixo? Não. Um dia custa um valor, outro dia custa outro valor e assim vai. Por isso que são chamados de variáveis, certo? Não esqueçam disso. Vamos ver agora outro exemplo de tabela. Já nessa outra tabela aqui, eu tenho 3 informações. Eu tenho primeiro uma informação pessoa, certo? Que tem o nome das pessoas. André, João, Marcos, Paula, Raquel, Renan e Sandro. São essas pessoas. Eu tenho a informação altura dessas pessoas e eu tenho a informação peso dessas pessoas, certo? Então, para cada pessoa eu tenho altura e peso. Vamos ver. André tem quanto de altura? 1,10 m. Peso 35. Lembram quando a gente estudou as medidas de massa? Peso em quilos, né? 35 quilos. João tem 1,05 m, 28 quilos e 500 gramas. Marcos, 1,10 m de altura, 33,5. Paula, 1,12 m. E o peso 34,5. Raquel, 1,20, o peso 40 quilos. Renan, 1,30, o peso 31 quilos. Sandro, 1,10 e o peso 32 quilos. Então, essas informações estão organizadas, só que primeiramente elas foram coletadas para elas serem organizadas. Então, a partir da coleta, foi construída essa tabela. E a partir dessa tabela é que vai acontecer a análise dos dados, certo? Então, temos aqui 2 variáveis da mesma pessoa. A variável altura e a variável peso, certo? Vamos dar continuidade aí no próximo. E também, além das tabelas, em estatística,
a gente usa muito os gráficos, certo? Hoje nós vamos ver dois tipos de gráficos. O primeiro tipo de gráfico é o gráfico, temos o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Esse aqui é o gráfico de colunas. Temos aqui, olha só, desempenho em matemática. E temos aqui, olha só, 4 categorias. Quais são elas? Ruim, regular, bom e ótimo. E temos aqui a escala, olha só. A corzinha cinza, ruim. A corzinha azul, regular. A vermelha, bom. E a verde, ótimo. E aqui temos a variação das pessoas, ou seja, a quantidade de alunos. E aqui em cima temos a porcentagem dessa quantidade de alunos que está representada em cada barrinha, certo? Em cada coluna. Então, olha, ruim, quantas pessoas, ou qual a porcentagem de pessoas foram ruins? 15%, certo? Regular, temos aqui, olha só, 25%. 25% do meu total de alunos é regular em matemática. Bom, eu tenho 35%. 35% dos alunos são bons. E ótimo, eu tenho aqui a porcentagem de 25%. Então, eu tenho aqui as porcentagens, tenho aqui as especificações, né? Ruim, regular, bom, ótimo. E aqui eu tenho a minha quantidade de alunos. Observem que aqui é a primeira barrinha cinza. Quantos alunos aproximadamente são ruins em matemática? Então, entre quanto? Entre 10 e o 15, né? Vai ser o que aqui? Uns 12, 12,5, 13. E aqui, regular, tá entre 15 e 20, tá regular, certo? Olha, regular tá entre 15 e 20. Aqui o bom já tá aqui, olha só, entre 25 e 30, ou seja, já aumentou, a quantidade de alunos já aumentou, não foi? E aqui no ótimo, o ótimo tá aqui, exatamente aqui no 20, olha. 20 alunos são ótimos, certo? Então, esse é um gráfico de colunas. Vamos agora para o próximo. Aqui no próximo gráfico, temos outro gráfico de colunas, só que com informações diferentes. Eu tenho o quê? Torcedores de alguns times. Quais são os times que eu pesquisei? Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. E aqui eu tenho a variação da quantidade de torcedores em um determinado lugar, certo? E aqui eu tenho as minhas colunas. Cada coluna representa uma quantidade de torcedores. Vamos lá, vamos interpretar o gráfico. Palmeiras. O Palmeiras tem quantos torcedores exatamente nesse lugar? Nesse lugar que foi pesquisado, o Palmeiras tem 1.587 torcedores, certo? Aqui, o Santos. O Santos tem 1.699 torcedores. O São Paulo tem 1.750 torcedores. O Grêmio já caiu um pouco, olha só, o Grêmio só tem 1.346. E o Flamengo tem 1.487 torcedores. Aí se eu perguntar para vocês, qual dos times tem a maior torcida nesse lugar aqui, que foi pesquisado? Ou seja, qual time que tem mais torcedores? O São Paulo ganha, né? Olha só, vejam que a barrinha aqui do São Paulo, ela é maior. Então, o São Paulo fica em primeiro lugar.
Colocar aqui, um no São Paulo. Depois do São Paulo, qual o maior? O Santos, né? Então, o Santos ficou em segundo lugar. Depois do Santos, vem o Palmeiras. Palmeiras ficou em terceiro lugar. Depois do Palmeiras, vem quem? O Flamengo. O Flamengo ficou em quarto lugar. E depois do Flamengo, vem o Grêmio. Olha só. O Grêmio tem menos torcedores. Então, o Grêmio ficou em quinto lugar. Observem como o gráfico ele nos auxilia para a gente ter uma visão desses dados que foram coletados, certo? Vamos agora ver o outro tipo de gráfico. Esse gráfico aqui é o gráfico de barras. E da mesma forma que o gráfico de colunas, é porque ele é assim na horizontal. O outro é na vertical. Temos o que? Turistas no Brasil. E tem aqui os países de turistas que mais visitam o Brasil. Uruguai, Peru, Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Chile. Então, aqui também tem a quantidade de turistas que visitam o Brasil. Olhando para esse gráfico, qual é o país que mais visita o Brasil? Qual desses países tem mais turistas que visitam o Brasil? Pelo tamanho da barrinha dá para perceber. Então a barrinha maior, que tem mais turistas que visitam o Brasil, é a Colômbia, olha só. 4.465 turistas. Então, em primeiro lugar, quem ganhou foi a Colômbia. E qual país que tem menos turistas que visitam o Brasil? Vocês vão analisar o quê? O tamanho da barrinha. Qual a barrinha menor? Certo? Então, o país que tem menos turistas que visitam o Brasil é o Uruguai. Certo? 1.178. Se não tivesse a informação do número, só pelo tamanho da barrinha vocês conseguiriam fazer essa análise, certo? E daí vocês poderiam colocar qual o primeiro lugar, qual o segundo, qual o terceiro, e aí sucessivamente, certo, pessoal? Então, por isso que é importante vocês aprenderem a interpretar os gráficos, certo? E vocês vão anotar aí no caderninho de vocês as páginas do livro que vocês vão resolver a atividade. Tirem as dúvidas nos plantões, certo? Olha só. Página 210, questões 1 e 2. Página 211, questão 4. 213, 1, 2 e 3. 214, questão 5 e 215, a sexta questão, as letras A, B e C. Certo, pessoal? Não esqueçam de anotar as dúvidas, resolvam tudo certinho e obrigada pela atenção. Até a próxima aula.